Recebemos na Rede Alto Tietê a candidata e deputada federal Kátia Sastre. Está no ar o Debate em Foco. Ao meu lado, então, está a candidata e deputada federal, né? Candidata à reeleição, Kátia Sastre. Seja muito bem-vinda aqui na nossa Rede Alto Tietê. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. É uma honra sempre estar aqui na nossa região, principalmente na minha cidade, e por todos vocês que estão nos acompanhando. Kátia, a sua entrada na política foi de uma forma diferente, né? Conta pra gente como foi aquele momento. Começou com um incidente, né, na porta da escola das suas filhas, um assalto, né, uma tentativa, né, de roubo. Isso. E aí dias depois, você foi convidada. Conta pra gente como que foi tudo isso na sua vida. Era o Dia das Mães, né, a comemoração do Dia das Mães na escola da minha filha. E naquele dia a gente saiu cedo de casa num sábado. O Dia das Mães é no domingo, mas a comemoração na escola sempre é um dia antes. E aí nós fomos para a escola dela, uma coisa inédita, porque a gente nunca entrou por aquele portão onde a gente estava aquele dia. Nós sempre entramos pelo portão da frente. E aquele dia falou, olha, a entrada vai ser pelo portão de trás. Demos a volta, né, e porta de escola, você sabe como que é, quando mãe e criança se juntam, né? Todo mundo brincando, as crianças felizes da vida que as mães estavam lá. Enfim, aí em determinado momento passou uma mãe dizendo que tinha um ladrão e a gente não entendeu muito bem, eu tentei procurar e nesse momento ele saiu de trás do carro já armado, com a arma em punho, né? E é difícil pra gente naquele momento, é um momento crítico, porque a gente nunca sabe qual vai ser a reação. Se ele entra na escola, se ele estava drogado, porque a maioria, quando acontece isso, já está efeito de drogas. Se ele só ia roubar e ir embora, se ele estava atrás de alguém, na verdade ele estava com muita raiva, porque ele tentou roubar e sua mãe não conseguiu, uns carros antes, onde estava parado. E aí eu tinha, né, nós temos preparo policial, é claro que não podemos deixar de destacar que se Deus não estivesse ali, a gente, né, não teria um final feliz para as pessoas que estavam tentando comemorar o Dia das Mães. E aí eu sempre tive na minha cabeça que nós precisamos, policiais militares, interferir num momento de tentativa de roubo. Foi o que eu fiz, né, interferi, paralisei a ação dele, graças a Deus deu tudo certo, as crianças saíram salvas, sãs, salvas, as mães também. E aí teve essa repercussão toda. Nacional, né? Uma repercussão nacional. Exatamente. Na verdade, internacional. Porque nós temos até hoje, assim, todo mês tem alguém fora do Brasil que publica o vídeo, que manda mensagem, que comenta. Na época eu recebi até cartão postal de outros países, né? De autoridades de outros países, cartas, moções. Então, continua aí o vídeo rolando, né, no mundo todo, e isso me assustou um pouco, porque nós militares somos bem reservados, e aí a exposição, né, eu falava assim, gente, para mim, claro que não é todos os dias que policiais passam por ocorrência com os filhos, não acontece, mas não todos os dias, mas naquele momento, para mim, depois de ter resolvido a situação, foi para mim uma ocorrência, nós estamos preparados para isso, a nossa vida é assim. Eu falei, puxa, é uma ocorrência, né? Não tem motivo, assim, de tanta repercussão. A gente ligava, a televisão estava passando, minhas filhas assistindo o tempo todo, ligava o rádio, estava passando. E aí eu acabei entendendo que aquela repercussão foi mais sabe, um calor, assim, né, da população, dizendo, olha, é isso que a gente precisa. Nós precisamos de justiça que não ultrapasse os limites, que seja justa, né, naquele momento, e eu comecei a entender aquilo, que era uma situação diferente para nós, né? E até lá você nunca tinha pensado em ingressar na política, sua vida era a polícia Era a polícia apenas. militar, né? Eu trabalhei durante 21 anos na polícia militar, era uma carreira que realmente eu amo fazer, né? Eu escolhi por amor. Mas nesses 21 anos, eu trabalhei 12 anos dentro da Polícia Militar no batalhão de engenharia, porque eu sou arquiteta e engenheira de segurança. Trabalhei fiscalizando obras da Polícia Militar. E trabalhei na região aqui até 2004, né? Trabalhei na Ronda de Apoio, trabalhei no Ostensivo, trabalhei também na Força Tática aqui,
E quando eu fui para esse batalhão, fiquei 12 anos lá. Viajava muito, eu ficava muito fora de casa. Então eu resolvi voltar, ficar um pouco mais perto de casa por conta da minha filha, até a mais velha, que hoje tem 11 anos, mas naquela época que eu pedi a transferência, ela estava com 4 anos. Não é fácil a vida de policial, porque eu nunca tinha levado minha filha para a escola, quem levava era minha mãe. E eu queria participar disso, então eu pedi transferência e fiquei na metade do caminho, que já era mais perto, que é o 4º BAEP, um batalhão de ações especiais. E aí, em 2015, o meu pai faleceu. Foi quando eu fui transferida para esse outro batalhão. E aí eu percebi que nós precisamos mais ainda dos irmãos, da família, que é a nossa base, né? E eu falei, puxa vida, eu tenho uma filha só, eu vou envelhecer, nós vamos precisar de apoio e ela vai ficar sozinha. E eu meio que entrei em parafuso, assim, né? Que eu vi o quanto a gente se apoiou, né? Minha mãe, meus irmãos, quando meu pai faleceu. E aí eu resolvi ter a minha segunda filha, para que elas tivessem, né, companhia depois, quando chegar a velhice. Exatamente. E aí eu tive a segunda. E quando chegou em 2018 foi essa ocorrência, né? E aí eu nunca tinha participado, nunca pensei em política, né? Porque minha vida toda foi focada mesmo na segurança. E depois dessa ocorrência, com essa repercussão toda, depois de 2 dias, o meu partido, que é o PL até hoje, eu nunca mudei de partido, me convidou para uma conversa, né? Eu não queria ir de jeito nenhum. E foi com qual argumento? Então, eles me convidaram, eu falei, não, eu nem vou, né? Nem vou ouvir. Aí eles falaram, não, só ouve, não custa nada. Eu ainda fui resistente um tempo, fiquei 1 semana resistindo e eles me ligando todos os dias. E aí eu resolvi ouvi-los, né? Sabe quando você vai com uma negativa, assim? Eu vou, mas eu já vou dizer que não. E aí, para minha surpresa, o que eu ouvi lá foi o seguinte, falou, Kátia, você já entendeu a coragem que você tem, né? O quanto você faz pelas pessoas? E é verdade, o policial militar, ele sai na rua para defender vidas que a gente nunca viu, né? A gente jura defender vidas que a gente... com a nossa própria vida. Então ele falou, você já viu a coragem que você tem? Você já imaginou você usar essa coragem aqui dentro da política para ajudar muito mais pessoas? E aí eu fui com isso para casa, sabe? Ganhou seu coração. Eu falei, puxa vida, eu posso ajudar mais pessoas, né? E aí me balançou. E aí, em conversa com a família e tudo mais, eu comecei a entender que eu podia fazer mais, né? E deu certo. Foram 264 mil votos. 264 mil votos. É isso que eu entendi, assim, que a população realmente falou, olha, é isso que a gente precisa, né? É isso que a gente quer para a nossa vida, para a nossa família. E eu estou muito feliz, né? Por ter passado esse mandato e eu ter conseguido atingir os objetivos aí esperados. E como que foi esse mandato? Você conseguiu que projetos fossem aprovados? Qual foi a sua experiência? Então, eu foquei bastante na segurança, que é o que eu conheço de verdade, né, que eu fiz a minha vida inteira e que eu gosto, porque eu acredito que a gente precisa realmente. A segurança vindo de anos anteriores, ela ficou muito sucateada, inversão de valores, né? Então a gente precisa resgatar isso para a nossa segurança. Então o meu foco maior, é claro que nós pegamos um mandato difícil com a pandemia, nós precisamos investir muito na saúde para suprir todas as necessidades, né? E a educação, eu entendo que faz parte ali, tá junto, né? Esses 3 pilares, porque se a gente não cuidar da educação, nós não vamos ter pessoas, né, futuramente melhores do que não cuidar da educação. Então tudo faz parte, né, tudo interliga, né? Se nós tivermos uma educação boa, se nós tivermos uma estrutura boa de família, nós vamos ter cidadãos melhores. Não só a segurança naquele ato, mas a prevenção. Kátia, eu vou te interromper 1 minutinho, a gente vai para o intervalo e já volta. Você tem a Claro na sua TV? Não? Então você vai conhecer a Rede Auto Tietê pelo YouTube. É isso mesmo, vá lá no YouTube, põe a Rede Auto Tietê TV,
Se inscreva, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todo o conteúdo, além da programação ao vivo do canal passando lá. Rede Alto Tietê, na palma da sua mão e na sua TV. Olá, tudo bem? Eu sou a chefe Carol Galindo e estou aqui para te convidar para assistir o meu programa de gastronomia, o Mistura Boa, aqui na Rede Alto Tietê, todos os dias às 10 da manhã. E se você perder, dá tempo de fazer a janta ainda, porque às 17h30 a gente tem uma reprise. Vem comigo viajar pelo mundo das panelas da nossa Mistura Boa. Estamos de volta, vamos retomar aqui a conversa com a Kátia Sastre, que é deputada federal e está pleiteando a reeleição, né, Kátia? E a gente estava conversando sobre os 3 principais pilares, que são saúde, educação e segurança, né? É. Eles são interligados, como eu falei, a educação, se nós não tivermos uma base forte, estruturada, da educação, da família, nós não vamos ter cidadãos melhores no futuro e que isso previne a segurança pública, né? Então, esse foi o meu foco e eu estou muito feliz porque eu consegui atingir os objetivos nesses 4 anos de mandato. É claro que nós estamos gatinhando, em 4 anos não é suficiente para que a gente avance e cresça o suficiente como a gente espera, mas nós temos muita renovação política em 2018 que está mudando bastante o cenário, mas como eu falo, nós começamos a gatinhar, nós precisamos de mais tempo para reestruturar tudo isso. Quando eu falo que eu consegui atingir o objetivo, porque eu não tinha experiência nenhuma política, eu não tinha uma equipe que pudesse ser, olha, essa é a melhor equipe, né? Na época, quando eu acordei no outro dia e falei, sou deputada federal, e agora? O que eu vou fazer? Por onde começar? Né? O meu medo maior era contratar pessoas naquele momento que fizessem coisas que eu não entendesse e que me colocassem numa saia justa. Pessoas que não fossem honestas, que não seguissem o que eu queria seguir, as minhas, né, o que eu aprendi, né, os meus princípios. E aí eu resolvi contratar pessoas que não sabiam nada de política, que fossem técnicas de verdade e que fossem somar realmente comigo. E acho que Deus colocou cada um, né, para me ajudar. E hoje, durante esse mandato, nesses 4 anos, de todos os parlamentares federais e senadores, juntando os 2, que são 73 lá em Brasília, eu fui a que mais investiu na segurança pública do estado inteiro. Então eu fiquei muito feliz por eu conseguir atingir isso, que não é fácil você fiscalizar, né? As pessoas às vezes não entendem muito bem, elas falam assim, mas o dinheiro já era nosso, era só retornar pra gente, mas nem todos retornam para vocês. Né? Nós sabemos que ainda existe muito desvio de dinheiro, nós sabemos que ainda, se não for técnico o suficiente, o dinheiro quando chegar na prefeitura vai retornar para a União e a população não vai ver aquele retorno. Quando chegar numa saúde ou na segurança ou até mesmo na educação, não vai ter aquilo de retorno para você. Então a gente realmente precisa acreditar em pessoas que enviam, que são sérias, trabalham realmente para fiscalizar e colocar no lugar certo. Então, eu estou muito feliz, né, por estar em primeiro lugar, sem experiência política, apenas com a vontade, com uma equipe técnica que me ajuda 24 horas e com a força de vontade que a gente tem de realmente fazer chegar na população. E como você vê aqui a região do Alto Tietê, o que você acha que merece maior atenção? Tem algum ponto específico, segurança, educação, saúde ou alguma outra coisa? Eu acredito que, como eu falei, nós passamos muitos mandatos anteriores aí, sabe, afundando cada vez mais. Nós começamos a melhorar agora, de 2018 para cá. Nós temos que melhorar nessas 3 áreas principalmente, né? Para cá, para a região, eu já mandei mais de 21 milhões, né? Suzano especificamente foram quase 8 milhões. Né, principalmente na saúde, que só para Santa Casa foram 4 milhões, né, e segurança, educação. Nós investimos também em toda a região aqui do Alto Tietê, em programas para auxiliar famílias
famílias fortes, acolha a vida, porque eu acho que estruturando tudo isso nós fazemos a prevenção da segurança. Então nós precisamos avançar, com certeza, a gente precisa crescer. Como eu falei, nós fizemos muito nesses 4 anos, mas a gente começou a gatinhar. Quando uma coisa está muito ruim e você começa a fazer, você tem que começar a tampar o buraco para aparecer o serviço depois, né? Então, assim, já está aparecendo, mas a gente precisa de muito mais. E como você vê o cenário político nacional hoje? O que você acha que precisa mudar para que o Brasil vá para frente de fato? Nós tivemos, como eu falei, um mandato muito difícil com a pandemia, uma coisa diferente, um problema que nós nunca tínhamos vivido antes, né? E mesmo assim, nós conseguimos melhorar muito. Se a gente comparar, vou comparar a segurança só, né? Para a gente ter uma ideia. Em 2016, nós tivemos 70 mil homicídios no Brasil. Em 2021, nós tivemos 40. Foi a maior queda que existiu na história de homicídios, né? Por que você acha que caiu? Nossos investimentos em segurança pública, a nossa vontade de diminuir, como eu falei, nós tivemos uma inversão de valores, principalmente na segurança, né? Nós tivemos uma inversão de valores na educação. Então, tudo isso é uma construção para que o Brasil melhore, né? Nós temos hoje auxílios, recursos que nós nunca tivemos na história do nosso país, mesmo passando por um momento tão difícil. Então, hoje, nosso cenário, né, o governo do nosso país tem feito muita coisa que nunca nós pensamos em fazer, e eu tenho certeza que a gente vai fazer mais, e eu tenho fé, e nós vamos conseguir. Kátia, e falando também da questão da família, né? Você falou que a família é o alicerce de tudo, a família apoiou a sua ida para Brasília, né? Como que está essa questão social aqui no Brasil hoje, a questão da família? Nós precisamos realmente estruturar a família. Foi uma perda muito grande que a gente teve nesse tempo, né? Assim, uma desestruturação muito grande. Gente, nossa família, né, é a base de tudo, a gente precisa reforçar isso. Nós temos que sair para trabalhar, mas o nosso porto seguro, a nossa casa é o nosso alicerce, né? Eu tenho certeza que nós estruturando, eu tenho, como eu falei, investido em muitos programas familiares, né, que participa realmente a família daquele programa, né? Nós tivemos, por causa da pandemia, um avanço enorme aí na violência doméstica, violência infantil com a pandemia. Então, essa estrutura é necessário, né? Essa estrutura, mudança de cultura é necessário, né? Nós temos uma cultura muito difícil em relação à violência doméstica. Você sabe que violência infantil é muito maior do que a violência contra a mulher. Só que a criança não denuncia sozinho, ela precisa de alguém. Então, nós não temos uma estatística que para colocar, olha, realmente, mas assim, o número de casos é muito maior, né? Infelizmente, quando fala de criança, isso acaba, sabe, mexe muito com a gente, porque é um ser muito indefeso, né? Então, é uma injustiça muito grande. Então, isso tudo nós precisamos estruturar, né? Estruturando a família, a gente diminui o caso de violência infantil, diminui o caso de violência doméstica, que aumentou consideravelmente por causa da pandemia. Então, tudo isso nós precisamos melhorar. E outra, hoje nós temos o maior número de prisões de pedófilo no Brasil também, né? Eu acredito que a gente precisa avançar mais com isso também. Bom, nossa conversa está muito boa, mas eu vou ter que encerrar por aqui. Eu peço para você deixar um recado aí para os nossos telespectadores. É isso. Vocês que estão acompanhando a gente, deu para entender um pouquinho do meu mandato, o que foi nesses 4 anos. Eu acredito que se vocês acreditam realmente que a gente tem condições de melhorar, né, acompanhar as nossas redes, ver os nossos trabalhos, isso é muito importante também. Nós precisamos. Eu vejo ainda, infelizmente, muita gente falar, mas eu não gosto de política. Precisa gostar, porque se você não escolher, outro vai escolher no teu lugar. E a gente usa no dia a dia a política, né? Para tudo, né? Para tudo. Então, podem continuar contando comigo e eu espero contar com vocês também nessa próxima eleição. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Você é sempre bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. E o Debate em Foco fica por aqui. Até a próxima.